Boa tarde galera do YouTube, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho que eu espero estar te ajudando e gostaria de ser ajudado por você também. Pessoal, olha só, hoje é uma aula revelação, é uma aula que vai servir, pode servir também para o seu Enem, para os seus vestibulares, para o seu concurso, mas vai servir mais para esclarecimentos sobre atualidades, tem a ver com atualidades. Bom, a gente conhece aí a tradicional divisão entre esquerda e direita, os dois espectros aí ideológicos da política, da cultura, da história, nos últimos aí 3 séculos aí, 2 séculos e meio, desde a Revolução Francesa de 1789, nós temos a tradicional divisão entre esquerda e direita. É óbvio que ela já sofreu mutações estratosféricas. O que era direita passou a ser uma pauta de esquerda, em certo sentido, é bom contextualizar, é bom relativizar, mesmo porque em história não tem generalizações. Cada vez que você conversar com alguém em história que generalize, que busque argumentos anacrônicos, julgar o passado com estruturas do presente, com critérios do presente, ou que veja a história de uma forma maniqueísta, bem e mal, mocinho e bandido, pode ter certeza que ele é qualquer coisa menos um historiador. Ele não tem o mínimo conhecimento, não conhece nada de história, nada. Entendeu? A história ela não tem uma divisão entre mocinho e bandido, bem e mal. Você não pode cometer anacronismos e nem generalizações. É tudo muito relativizado, principalmente contextualizado e interpretado sobre diversos pontos de vista para você chegar à verdade dos fatos. Então, se em 1789 você tinha uma direita que queria aí um Estado mais atuante para vencer aí os regalos da nobreza, a burguesia colocou o Estado a seu favor para atender os seus interesses. Depois essa mesma burguesia de direita, que nasceu na esquerda, diga-se de passagem, a burguesia, olha como mudou, a burguesia nasceu na esquerda. Ela era uma classe oprimida aí pelos privilégios do clero e da nobreza, que passou a ganhar prestígio após a Revolução Francesa. Mas ela nasceu na esquerda e ela reivindicava um Estado mais centralizador que atendesse aos seus interesses, diminuição de impostos e tal. Depois ela passou a ser mais liberal, apenas no aspecto econômico. Então olha as confusões que já dá desde 1789 para você dividir o que é esquerda e direita. Você consegue dividir, mas já se mutabilizou. Então nós temos hoje um fenômeno. De lá para cá tem muita história de esquerda e direita. A esquerda foi para o sindicalismo, para a Revolução Armada, tem a experiência soviética, tem o nazifascismo, que há quem diga que foi um movimento de esquerda. Você tem a direita tradicional, você tem uma direita mais liberal. Você tem conservador, também não é um termo homogêneo para você definir. Conservador vai depender do que é conservar aquela sociedade em questão. Não é uma questão unilateral e genérica, é uma questão. O conservador também não é uma linha unilateral única, assim como o liberal. Você tem liberais mais conservadores, você tem liberais de esquerda, né, e tal. Os progressistas, por exemplo. Eu queria esclarecer a nova direita. Por que nova direita? Havia uma velha direita, né? Como é que a gente define essa questão? Bom, vamos colocar os fatos, identificar os fatos e separar os fatos. Esse termo nova direita é uma nova direita vista sob o ângulo da esquerda. O que aconteceu aí nas últimas 5 décadas? Você tem uma crise que se instaurou lá desde 1914 dentro do movimento revolucionário. A esquerda também já mudou de bandeira mais do que nós mudamos de camiseta, você pode ter certeza. A esquerda, que antes era uma esquerda trabalhista, voltada para o proletariado, a revolução do proletariado, a revolução mundial, proletários do mundo inteiro univos. Isso também se desmembrou em vários segmentos dentro da esquerda, dentro do trabalhismo. Você tem várias linhas de socialismo.
A partir aí de 1968, da escola de Frankfurt, da Revolução Cultural, né, do progressismo que veio dos ideais hippies, sexo, drogas e rock and roll, faça amor, não faça guerra, ascensão aí das minorias étnico-raciais, das minorias oprimidas aí pela sua opção sexual, pelo fato de ser mulher. A esquerda, vendo que o proletariado começou a gostar do capitalismo, começou a enriquecer com o capitalismo, começou a ganhar dinheiro, ela começou a mudar aí as suas estratégias, os seus meios de ação. Se antes quem empunhava, pelo menos ideologicamente, a revolução era o proletariado, era o trabalhador, a esquerda, ali a esquerda marxista, o socialismo, o marxismo, ele nasceu fazendo do proletariado o sujeito da história. O que Marx dizia? Marx dizia que apenas o proletariado tinha uma visão objetiva da história. Por quê? Porque ele era oprimido e não oprimia ninguém. Então, ele conseguia ter uma visão objetiva da história da sociedade. A burguesia não. A burguesia já fez o processo revolucionário lá na Revolução Francesa. Porém, as teorias do Marx saíram ao contrário. Marx era um grande filósofo, um grande sociólogo, fez trabalhos excelentes, mas teve muitos erros a sua teoria também. Por exemplo, o proletariado não ficou miserável e a riqueza na mão de poucos. O proletariado melhorou de vida. O proletariado comprou carro, casa, viajou. Não aconteceu aí a revolução, aconteceu a revolução proletariada em Cuba, na União Soviética, na China, mais ou menos. O que aconteceu? A esquerda, percebendo que o sujeito da história, o sujeito da revolução era o proletariado, que o proletariado estava começando a gostar do capitalismo. A crise do marxismo começou lá na Primeira Guerra, quando eles viram que o proletariado não pegou em armas para lutar contra a burguesia, mas o proletariado de um país, ele ergueu bandeiras nacionalistas para lutar contra outras nações. Começou a crise e começou ali. Em 68 você tem aí a Revolução Cultural, né? O ano que não acabou, o maio de 68, hippie, a apologia das drogas, sexo, drogas e rock and roll, faça amor, não faça guerra. A esquerda começou a perceber que o aspecto era no campo cultural. Nós temos que ganhar a cultura, valores progressistas de liberalização das drogas, quebra do direito tradicional, ou seja, não tenha nada, mas seja feliz, quebra do direito de propriedade, quebra do direito familiar, o homem é o folgado, o homem é o opressor, o homem é machista, o homem trai, os movimentos feministas que já nasceram antes. Ou seja, você tem um contexto em que o agente revolucionário não é mais o proletariado, o trabalhador explorado. É esses novos descontentes com o machismo, com o racismo, com o fato do meu pai não deixar eu usar drogas. Olha que maravilha que eles são. Eles foram para o campo cultural. Você tem direito a tudo, senão você é um oprimido, você tem que se revoltar contra o sistema é opressor e cruel, seu pai é um fascista, a sua religião matou e escravizou, a sua religião fica colocando um monte de bobagem dizendo que você é pecador e você é a melhor pessoa do mundo. Ou seja, a esquerda começou a trazer esses descontentes do capitalismo, que não eram necessariamente os proletários oprimidos, começou a fazer dele o sujeito da revolução. Agora não é mais o proletariado, o trabalhador assalariado, o campo é cultural, é lutar contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia, contra aqueles que não querem deixar a gente usar drogas. O negócio foi por aí. Eles mudaram a estratégia, o sujeito, o agente revolucionário. A propaganda mudou. Então a minha pergunta, quem é a nova direita?
A nova direita nasce aí também. A nova direita, na visão da esquerda, a direita são aqueles tradicionais, burgueses, ricos, conservadores, que querem conservar o seu capital, que querem preservar a sua família, a sua religião, a sua pátria. Não tem o slogan Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eles dizem isso aí, é um slogan da direita que eles jogam para o fascismo. Eles fazem esse jogo verbal de se você defender algum valor tradicional de família e religião, você é um fascista. Eles são experts em fazer, eles são mestres em fazer isso. Eles só sabem fazer isso, na verdade, inflar massas pelo descontentamento para fazer revolução. A direita, por que a direita virou populista? Porque, como a direita ela defende, teoricamente, mais valores de família, de religião, de pátria, da propriedade privada, você começou a ter o seguinte, você começou a ter proletários que não aceitavam essa revolução cultural de sexo, drogas e rock and roll e sacanagem. Trabalhador pesado que queria subir na vida, queria manter a propriedade, queria manter a sua família, ele não se via mais tão correspondido pela tal revolução cultural de 68. Aí nasceu a nova direita. A nova direita, o que ela tem de nova, na verdade? Se você pegar tradicionalmente, a direita sempre teve esse enfoque mais nacionalista, mais de valorização da família e das tradições e da religião. E o que mudou? Ela continuou a ser uma ideia de classe média, uma ideologia de classe média, a direita, só que o que ocorreu? Ela trouxe alguns agentes que eram lá do proletário revolucionário, do trabalhador oprimido, e a esquerda não estava mais atendendo a esse trabalhador pobre, oprimido, proletário, porque ela está mais preocupada com a pauta cultural, a opressão machista e capitalista e racista e religiosa. Aquele adepto da religião, da família, dos valores conservadores tradicionais, embora ele seja um proletariado, ele migrou para a direita populista. Por quê? A direita populista, tal da classe média, ela tem um ardor mais no sentido familiar, no sentido religioso, de cuidar os filhos, de ter um bom trabalho, de subir na vida. Ela anseia por subir na vida e teme a proletarização, como a própria Marilena Chaui falou. Só que ela não estava sendo atendida pela esquerda. A pauta da esquerda, que outrora foi a pauta do trabalhador assalariado, explorado pelo capitalismo, como esse trabalhador melhorou de vida, em muitos lugares ainda há opressão, ainda há miséria, ainda o trabalhador é explorado, mas em muitos lugares ele subiu na vida trabalhando. E ele fugiu da esquerda e começou a encontrar os seus anseios na direita, na tal da direita que hoje é populista. Por que a direita hoje é populista? Porque muito pobre não quer aquela revolução cultural de destruir família e a sua religião. Ele se apega à sua família e à sua religião e à sua nação. Aí está a nova direita. Essa é a nova direita. Beleza, pessoal? Espero poder te ajudar sempre.